Ilustres amigos do canal, tudo bem? Tesouro pré-fixado girando entre 12,5% e 13%. Chegou a hora da compra para marcação a mercado? Ou seja, para você ganhar mais vendendo antecipadamente esse título? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, sobre o histórico das taxas dos tesouros pré-fixados e o que pode acontecer aí no futuro. Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação, porque tem muita gente que não está sendo informada. E todo dia tem vídeo novo, sempre às 18 horas. Bom, você verifica aqui no gráfico, então, do Tesouro Prefixado 2025, que as taxas estão numa tendência de alta. Essas taxas estão variando e elas estão chegando já chegaram a 12,66, com uma queda agora, mas elas estão girando sempre acima de 12%. 12% ao ano significa aí uma rentabilidade bruta de 1% ao mês. E como que funciona esse cálculo? Se você comprar um pré-fixado 2025, vamos arredondar para uma taxa de 12,05% e levar ela até o vencimento, significa que você vai pagar, então, a menor alíquota de imposto de renda, porque esse título vence em janeiro de 25. E você já sabe que depois de 2 anos, a alíquota é apenas de 0,15%, aliás, 15%, não 0,15%. Então, tá aí, ó. Você teria, então, uma rentabilidade descontada o imposto de renda de 10,62%. Só que tem também a taxa B3, então nós temos que tirar ela também aqui do cálculo. Ficaria aí, ó, 10,4%. O que significa esse 10,4%? A sua rentabilidade líquida. E, em tese, é o que ele te protege de inflação. Ou seja, se a inflação de 2022 para 2023 for 10%, você está protegido. 23 para 24, 10 e 24 para 25. Então, você já sabe aí que comprando, qual é a sua proteção da inflação. Muito bem, só que olhando para o histórico, você vai abrir aqui e você não vai verificar onde nós temos as informações dos títulos lá em períodos lá atrás, quando nós tivemos alto estresse aqui no mercado brasileiro. Eu quero trazer esses pontos de referência para você, para olhar para o passado e depois fazermos uma projeção para o futuro sobre marcação a mercado para esse tipo de título. Está preparado? Antes de prosseguir, eu quero te indicar aqui essa nossa playlist que nós atualizamos. Qual a melhor taxa e o melhor preço? Lá eu analiso título a título, a melhor taxa e também o preço para você pagar mais barato. Está aqui no alto, não perca. Bom, começando então, o que eu fiz aqui? Eu vim aqui no Tesouro Direto, aqui embaixo, e você pode fazer isso. Busquei as informações aqui no histórico de preços e taxas. Títulos é a quarta opção. E vim aqui, ó, quando abriu, e peguei o histórico de 2016, nesse combo que está aberto aqui, e depois de 2015. E trouxe aqui para o Excel para trazer isso para você. Por que 2016 e 2015? Aqui no Brasil foi quando, historicamente, nós tivemos a maior taxa, então, para o pré-fixado. 2015 foi quando começou a falar da questão do impeachment, e 2016 quando acelerou o estresse no mercado brasileiro. Então, grava aqui. Qual é a análise que eu fiz? Assim como hoje nós temos um pré-fixado curto e um pré-fixado longo, eu trago para você a análise desses dois. E você vai verificar que está muito parecido. Então, tá aí. Como o ano era de 2015, esse primeiro que eu trago para você era o pré-fixado que ia vencer em 2017. E o que você repara? Nós tivemos um estresse grande lá em setembro, está aí em amarelo para você. Mas a melhor taxa mesmo foi no finalzinho de setembro. Chegou a 16,25%. Anota aí para você não perder. 16% era o prefixado para quem conseguiu comprar. Só que você verifica aí que durante um bom tempo essa taxa ficou girando, ó, entre 15,5% e 16%. Então a oportunidade ela não vai um único dia não. Você não precisa ficar desesperado achando que perdeu a oportunidade da sua vida. Olhando um título aqui um pouco mais longo, o 2021. O 2021 é como se fosse hoje para nós o 2029. Era o título mais longo que tínhamos de pré-fixado principal. Muito bem, a taxa aqui você vê que por 2 momentos chegou 16,28 e depois 16,38. Se nós pegarmos uma média, comparando então os dois vencimentos, estamos falando de uma taxa aí lá em 2015 acima de 16%. 16,3% aproximadamente foi a que chegou essa taxa em 2015. Mas depois nós tivemos um segundo estresse que foi em 2016.
E eu trago ele aqui também para você entender melhor. Tá aí, ó. Tá na sua tela a mesma análise. No ano de 2016, o título mais curto era o 2018. Veja que a taxa chegou a 16,4, tá aí em vermelho, logo em janeiro de 2016. E também tivemos no título longo, que nesse caso, lá em 2018, era o título que ia vencer em 2023, a taxa em 16,5. Resumo da ópera aqui para você entender. Muito bem, quando nós tivemos um estresse, esse estresse que nós tivemos foi exclusivamente por conta do Brasil. Nós não tínhamos nenhum problema lá fora e o problema aqui era extremamente interno. Era a questão de impeachment de uma presidente aqui. E aí, você já sabe, quando a situação econômica ou política brasileira piora, as taxas disparam. Por quê? Porque o país precisa, então, emitir novos títulos. E quem quer comprar exige taxas maiores, porque o risco de se investir no Brasil aumentou. Bom, esse daí é uma análise do passado. E aí eu preciso trazer para você aqui, numa análise gráfica do que está acontecendo agora no presente, para nós falarmos também do futuro. Só que se você já está gostando, dá aí um super like, porque a parte principal vem agora e você não pode perder. Falando aqui em não perder, se você quer mesmo é taxa, os CDBs estão com taxas aí de 15% ao ano. Você não pode perder. Tem CDB também vinculado ao IPCA com taxa de quase 7%, mais a inflação. E olha, tem LCI fantástica, está aqui no alto o vídeo para você. Muito bem, olhando aqui graficamente, então você já viu que no passado as taxas ficaram de 16% a 16,5%. E aqui no gráfico mensal você vê com muita clareza isso. Está aqui, ó, aonde eu estou passando o mouse aqui, ó, nesse formato de cruz. Veja aqui ó, o tanto que ele subiu e chegando aqui, ó, os juros futuros chegaram a passar de 17%. Em setembro de 2015, chegou a 17,5% a projeção de juros futuros. Essa aqui, cada candle desse aqui é mensal. E aí você vê novamente que em janeiro de 16 também chegou nesse valor. Então foi um momento de estresse que ele não acabou rapidamente. Ele durou aí alguns meses. Aliás, eu diria que alguns longos meses. Mas o que eu quero mostrar para você, que eu falei do presente, é essa informação aqui importante para você. Verifica comigo aqui o que eu quero te mostrar. Eu fiz algumas marcações aqui e você está vendo alguns tracinhos aqui de cor verde aqui embaixo. Esse gráfico mostra os fundos que foram sendo realizados nos últimos meses aqui na projeção de juros futuros 2025. Por que isso aqui é importante para você? Para você entender claramente que a tendência de juros no Brasil está em alta desde agosto de 2020. Então, cuidado quando muita gente fala que isso é agora. Não é, não. Agosto fez um fundo. Depois, quando foi lá em dezembro de 2020, fez um fundo acima do fundo. E aí foi só aumentando. Eu vou colocar aqui no gráfico semanal que vai ficar mais fácil de você enxergar essas marcações. Tá elas aí em verde aqui embaixo. Ó. Você vê que ele só veio subindo a taxa. Cada marcação dessa aqui embaixo era um fundo. Quando nós temos fundos ascendentes, ou seja, subindo, nós falamos claramente numa tendência de alta. E veja aqui que os topos também estão subindo. Então, você teve um topo aqui, depois você teve, vou aumentar o gráfico, ó, um outro topo aqui em verde, e chegamos a um topo aqui bem elevado em novembro. Bom, e como estamos agora? Aí é que vem a parte importante antes de nós falarmos aí do futuro. Tá aí, ó. Eu fiz algumas marcações aqui, e aqui o que significa essa marcação em verde? Significa que nós podemos ter ainda juros futuros até regredindo até esse ponto, mas não é o mais provável. Qual é esse ponto? 12,30. Agora, isso aqui é se ele voltar. A tendência agora de curto prazo é uma lateralização, que é o que já está acontecendo aí ao longo dessa semana. Sobe um pouquinho, cai um pouquinho. Mas quais são os pontos que você tem que ficar atento aqui agora? Muito claramente está enfrentando uma resistência aqui na casa de aproximadamente entre 2,75 a 2,90. O que significa isso? Que se os juros futuros passarem de 2,90, abre-se um novo caminho de alta. Vou repetir, se passar desse valor, abre-se um novo caminho de alta. E um detalhe interessante ver aqui é o volume, essas barras grandes que você está vendo aqui embaixo. E você vê muito claramente que nós tivemos uma barra de volume representativa no último dia 5 de maio. Quando nós temos uma barra dessa, ela indica, então, uma potencial probabilidade da alta continuar. Se você reparar aqui em vermelho, eu vou aumentar para você ver, veja que quando nós tivemos uma grande barra dessa aqui, ó, o volume trazendo ela começou a cair. Bom, então você já viu o seguinte, no passado nós chegamos a 16,5. No presente,
Se nós passarmos de 12,90 os juros futuros, a tendência de alta continua. Mas no momento aqui estamos vendo graficamente uma tendência de lateralização. Agora, o que você quer saber mesmo é o seguinte, bom, ok, mas o que vai acontecer aí para frente? Você tem visto aqui que o risco em relação às economias mundiais está realmente aumentando. E aumentando por quê? Porque as taxas de juros nos países desenvolvidos vão continuar subindo. E isso vai trazer mais pressão aqui para o mercado aqui no Brasil. Ponto 1. A questão do conflito lá na Europa parece não ter fim, ou seja, não há qualquer projeção de término. Isso significa, então, mais inflação mundial e, inclusive, probabilidade de piora, de se estender aí problemas econômicos e financeiros para outros países. E, além disso, aqui no Brasil, nós vamos ter eleições. E a eleição no Brasil ainda não está precificada. O mercado começa a olhar para eleições agora, nos últimos 3 a 5 meses. Então, esses 3 pontos são pontos de alerta para você. Mas tem um lado aqui positivo. Como você viu aqui na calculadora que eu fiz, se você quer um título realmente para você comprar e para realmente ter ganho levando até o vencimento, você vai ganhar mais de 10% líquido. Você já viu aqui agora. Agora, se o que você quer mesmo é marcação a mercado, eu te mostrei. É melhor você aguardar um ponto melhor, então, para você fazer essa compra. Mas essa aqui é a minha opinião. Na minha visão, o momento agora não é ideal, principalmente se for no título curto, o 2025. Por quê? Ele vai vencer em pouco mais de 2 anos. E se nós viermos ter uma crise financeira com base nos indicadores, que, aliás, está aqui o vídeo do canal do Clube de Membros, para você entender os planos e entender que indicadores são esses, nós podemos ter uma crise, e se essa crise realmente vier, essas taxas podem disparar ainda mais. Resumo para você. Você quer comprar um título sabendo exatamente quanto vai ganhar e sabendo que ele te protege de 10% da inflação ao ano? Tá aí, o pré-fixado está aí disponível. Agora, se o que você quer mesmo é marcação a mercado, talvez nós tenhamos mais oportunidades por mais algum período de tempo. Aguarde, saiba esperar os momentos mais oportunos. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com as suas famílias e que, fica de olho, vão ter muitas boas oportunidades de marcação a mercado. Um abraço e até o próximo vídeo.